Vamos ouvir a voz de Deus? Vamos? Em São Paulo, a nossa Bispa Solange, desde o retiro espiritual de Carnaval, tem falado sobre uma nova dimensão espiritual, que Deus quer nos levar para um novo patamar, ao cume da montanha. Ela tem falado isso simbolicamente, desta subida, esta elevação, este crescimento espiritual. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre este assunto. Eu ouvi esta mensagem e ela marcou a minha vida. Eu disse, eu quero repartir isso com a igreja, eu quero compartilhar desta palavra com o nosso ministério, porque eu sei que é importante para a nossa vida cristã. Hoje nós vamos estudar sobre esta nova dimensão espiritual, uma nova dimensão espiritual. Em Jó 42, versículo 5, diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que coisa extraordinária. Jó diz ao Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Talvez você possa até ter entrado aqui nesta noite e você diga, pastor, eu só conheço Deus de ouvir, mas os seus olhos verão o Senhor. Você vai aprender o caminho para ver Deus agindo, atuando e se manifestando na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus misericordioso. Jó disse que ele só te conhecia de ouvir, até que o Senhor se revelou a ele. Eu te peço nesta noite, Pai, revela-te a nós, revela-te uma vez mais, aqueles que só têm te conhecido de ouvir falar, aqueles que só te conhecem de forma simbólica, talvez abstrata, aqueles que só te conhecem de forma simples, apagada, aqueles que só ouviram, mas não experimentaram do teu agir. Revela-te a estas pessoas nesta noite, que os nossos olhos te vejam, Senhor, que os olhos dos teus filhos sejam abertos, iluminados, para que o teu povo te veja. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bem. Meus amados irmãos e irmãs, é muito comum as pessoas conhecerem Deus de forma superficial. É muito comum as pessoas até acharem que conhecem a Deus, que têm conhecimento de Deus, que sabem quem Deus é. Mas algumas pessoas só conhecem a Deus de ouvir falar, conhecem porque alguém disse que é assim, de forma muito superficial. Se nós pegarmos as pessoas até dentro da igreja evangélica, não vou nem sair da igreja evangélica, porque aí a grande maioria realmente não conhece mesmo. Se nós pegarmos dentro da igreja evangélica, muitas pessoas acabam conhecendo Deus, mesmo estando na igreja, de forma muito superficial. Às vezes tem uma imagem de Deus muito aquém do que Deus realmente é, do que Ele realmente representa e daquilo que Ele realmente pode executar em nosso favor. E nós temos que conhecer a Deus para avançarmos a uma nova dimensão espiritual, para que tenhamos uma vida diferenciada espiritualmente falando. Então, nesta noite, nós vamos entender um pouquinho de quem é Deus e o que Deus requer de nós, para que você não conheça Deus de forma superficial. É importante que cada um aqui saiba que o Senhor requer de nós algumas posturas. O Senhor requer de nós algumas mudanças, atitudes e mudanças que nós temos que ter em nossas vidas
para o conhecermos verdadeiramente. Existem algumas coisas, algumas situações que nos impedem de conhecer a Deus verdadeiramente. Sabe que um dos fatores importantes de nós conhecermos é que Deus quer que desfrutemos da sua graça sobre graça. Deus quer que eu e você desfrutemos dos benefícios de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Isso é o que Deus quer para nós. Isso é conhecer um pouco mais de Deus. Conhecer Deus é saber que Deus tem um plano de vitória específico para cada filho que Ele plantou nesta terra. Olha, Deus não está olhando neste momento o coletivo desta igreja. Deus está olhando o individual. Deus, nesta hora, não está sondando a multidão. Deus está sondando o teu coração. Sabe que, neste momento, o que está passando na sua mente, o que passa nos seus pensamentos, isso está desnudado, isso está revelado diante de Deus. Tudo que nós estamos fazendo na igreja, tudo que nós aprendemos na igreja, tudo que nós pensamos em todos os momentos, isto está desnudo aos olhos de Deus. Deus sabe exatamente qual é a intenção do meu e do seu coração. E Deus quer que nós desfrutemos do melhor desta terra. Deus quer que tenhamos uma vida de excelência, uma vida vitoriosa, uma vida bem-sucedida. Agora, para isso, para que isto aconteça, para que isto se torne realidade, precisamos alinhar as nossas vidas aos propósitos e aos princípios de Deus. Olha, se eu e você não alinharmos as nossas vidas ao propósito de Deus, se nós não alinharmos a nossa vida à vontade de Deus, nós nunca desfrutaremos desta graça sobre graça, que é nosso direito em Cristo Jesus. Nós temos um direito adquirido. Se nós temos um direito, pastor, por que nós não temos vivenciado isto? Se o Senhor tem tudo preparado para nós, Deus tem tudo, nós não falamos isso aqui na igreja? Está tudo preparado, o Senhor já preparou de antemão, obras preparadas de antemão para andarmos nela, já está tudo pronto. Nós falamos do pacto da graça de Deus, olha, está tudo pronto, nós temos que tomar posse, vai se manifestar no tempo certo. Agora, por que não se manifesta? Por que as coisas não estão acontecendo? Porque tem princípios que nós temos que seguir. Estou falando da lei mosaica, não estou falando de um conjunto de regras, não é imposição humana, são princípios do coração de Deus que Deus criou e determinou para o nosso bem. Deus tem princípios. Olha, nós podemos conhecer todo o pacto da graça, podemos conhecer toda a revelação da graça de Deus. Isto não vai fazer de mim e de você alguém vitorioso nesta terra, se nós não aprendermos a manifestar, ou seja, a viver segundo a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, qual é a diferença de um cristão legalista, de um cristão da graça de Deus? Qual a diferença? Você acha que só pelo fato de conhecermos a graça de Deus, isso nos torna melhor do que o legalista? Em absoluto. Pastor, qual é a diferença? Qual é a diferença que há entre alguém que conhece a lei e alguém que conhece a graça? Qual que é a diferença? Amado, a diferença não é nenhuma. Sabe onde está a diferença? Quando você conhece a graça e você vive a graça na sua totalidade. É quando, entenda o que eu vou lhe dizer, quando você faz a graça de Deus viver por você. Quando você faz a graça de Deus se tornar real na vida das pessoas por intermédio da sua vida. Nós temos que mostrar a graça de Deus através das nossas ações. São princípios de Deus para as nossas vidas. A graça é um princípio divino que nós, através da nossa vida diária, temos que demonstrar ao mundo. Por quê? O que acontece? Algumas pessoas dizem, pastor, eu estou na igreja, eu estou na graça, eu estou aqui, e agora tudo vai mudar na minha vida? Não. Haja vista que algumas pessoas estão na igreja e a vida não muda. Então, o que se difere? Qual é a diferença? Por que acontece? Nós temos que viver a graça. Diga, eu tenho que viver a graça. Eu não tenho apenas que conhecer a graça, eu tenho que viver a graça. Eu tenho que dizer, se isso é a graça de Deus, eu tenho que viver esta graça de Deus, eu tenho que fazer a graça viver através da minha vida. Então, nós não podemos relutar
com a graça de Deus, não podemos relutar com a palavra de Deus. Nós temos que desfrutar da graça. Diga, eu tenho que desfrutar da graça de Deus. Olha, algumas pessoas não estão desfrutando da graça de Deus porque não estão preparados. Sabe o que é uma preparação? Nós temos que nos preparar para desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Olha, o Senhor não vai manifestar, embora seja seu direito, embora já esteja tudo preparado, o Senhor não vai manifestar na sua vida enquanto você não estiver apto ou preparado e preparada para tomar posse daquilo que Ele tem para você. Deus não é tolo, Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Deus não pode nos dar nada que venha nos fazer mal. Deus não pode permitir que algo chegue às nossas vidas para que isso seja motivo de escândalo para Ele, para as nossas vidas e para o seu reino. Deus não vai permitir que nada chegue às nossas vidas para nós fazermos um mau uso e o nome dEle e o teu nome, o nome do seu ministério ser envergonhado. Então, há uma preparação. O que Deus está fazendo aqui há 11 anos é preparar pessoas para um novo nível, para uma nova dimensão espiritual. A cada culto, a cada reunião, Deus está nos preparando. A nossa igreja não pode, entenda pelo Espírito que eu vou dizer, não pode se tornar uma igreja de pedintes. Não podemos nos tornar uma igreja como nós temos visto a igreja de Cristo aí fora, igreja de pedintes. As pessoas só olham para as mãos de Deus, as pessoas só olham para aquilo que Deus pode dar, as pessoas só olham para aquilo que Deus pode oferecer. Talvez você pergunte, mas pastor, isso não é meu direito? Eu não tenho? Sim, a Bíblia até nos ensina, pedir e dar-se-vos-á. Mas a vida em graça não é viver como vive o mundo, olhando apenas para as mãos de Deus, para aquilo que Deus pode te oferecer. Você tem que começar a viver e entender aquilo que Deus quer de você, aquilo que você pode oferecer para o reino de Deus nesta terra. Nenhum talento é dado a ninguém para ser ignorado. Nenhum dom é dado a alguém para que esta pessoa abra uma cova, uma sepultura e deposite esse talento. Nenhum talento é dado a alguém para que esta pessoa faça pouco caso e enterre esse talento, seja na graça, seja na lei, seja no novo pacto, seja no velho pacto, seja na nova aliança, na velha aliança. Isso não se difere para Deus. Porque um talento entregue, um dom dado a alguém, é para ser utilizado a serviço do reino. Se eu recebo um dom, se eu recebo um talento e eu não coloco à disposição do reino, eu estou impedindo o progresso do reino de Deus nesta terra. Eu fico imaginando se Paulo se negasse a levar a graça de Deus adiante. Eu fico pensando, se Paulo se retesse e dissesse, não vou levar esta palavra adiante, isto é demais para este século, é demais para estas pessoas, não se faz necessário. Amados, se você recebeu um dom, um talento, uma vocação, não é para ser enterrado. Você tem que usar, tem que colocar isso nas mãos de Deus. Então, não é só o que Deus pode te oferecer, mas o que você pode oferecer para Deus. O que você pode oferecer para a graça de Deus. O que você pode oferecer para a vida das pessoas que necessitam da graça de Deus. Esta é a pergunta que eu te faço. Porque pedir para Deus e perguntar para Deus e desejar coisas de Deus, todos nós fazemos. Não vamos nos tornar uma igreja de pedintes, mas nós vamos nos tornar uma igreja que faz a graça de Deus viver através das nossas vidas. Amados, nós temos que trabalhar para que a graça de Deus alcance a vida das pessoas, para que pessoas conheçam o favor e o amor de Deus através das nossas vidas. Diga, eu sou um dispenseiro da graça de Deus. Diga, é meu dever levar a graça de Deus. Diga, eu tenho um chamado. E o meu chamado requer levar a graça de Deus. Nós temos que fazer a graça de Deus viver através das nossas vidas. Porque senão nós vamos nos tornar uma igreja de pedintes.
Cristãos na graça, mas na lei. Cristãos que têm a graça como pacto, mas a lei nas atitudes. Cristãos que têm a graça revelada, mas nas suas ações e atitudes têm o mesmo objetivo e as mesmas ações da lei. Então qual é a diferença? Se nós estamos em graça, pastor, qual é a diferença? A diferença é que eu não subo mais monte, eu não jejuo, eu não faço campanha. A diferença é essa? Será? Será que é só isso? Amados, nós temos que nos preparar, porque tudo já está preparado. Quero te fazer uma pergunta. Se tudo já está preparado por Deus, por que não está se tornando manifesto em nossas vidas, na vida de muitas pessoas? Se Deus já tem tudo preparado, por que as bênçãos não chegam na sua vida? Se tudo já está preparado, por que algumas pessoas não usufruem deste benefício? Se nós pregamos aqui nesse altar que tudo já nos foi dado, toda herança, mais de 7.000 promessas, por que é que isso não está acontecendo na vida de algumas pessoas? Por causa da carne. Por causa da carne. Porque as pessoas não estão preparadas por causa da carne de muitas pessoas. Então, pastor, como é que eu me preparo? Anulando a sua carne. Nós temos recebido um alimento. Põe no telão para mim a frase, Samuel, por favor. Olha só. Temos aí? Por isso estamos recebendo o alimento certo, para termos uma atitude certa. Diga, eu estou recebendo o alimento certo, para ter uma atitude. Pensa comigo. Nesta igreja, você está recebendo o alimento certo? Você está? Então, se você está recebendo o alimento certo, então você tem que ter vitória. Eu não posso culpar o alimento da igreja, porque algumas pessoas dizem, o alimento. Amados, tem pessoas que dizem assim, não, porque estou na igreja há 6 anos, nada aconteceu na minha vida. Estou na igreja há 10 anos, nada aconteceu na minha vida. Ah, tá. Mas e o irmão do lado que está há 6 anos e está de glória em glória? Ouve a mesma palavra. Como explicar isso? Irmão, eu estou há 6 anos na igreja e minha vida não mudou. Estou há 10 anos e minha vida não mudou. Agora, como explicar? O irmão que está há 1 ano e a vida está de glória em glória. Ouve a mesma palavra. Então, como que nós vamos explicar isso? Como pode, pastor? Às vezes parece até soberba de alguns irmãos de tanto testemunho que dá. Como pode? Ouve a mesma palavra. Ué, por que a palavra faz efeito na vida de um e não faz efeito na vida de outro? Atitude. É atitude, a preparação. Nós não podemos culpar o alimento ou a igreja se não temos recebido vitórias. Não culpe a igreja. Não culpe o alimento. Porque se na mesma igreja pessoas têm recebido vitórias, têm recebido bênçãos, e a grande maioria o tem, eu não posso culpar a palavra. Às vezes, pessoas começam, pastor, eu vou embora da igreja, porque eu não tenho recebido bênção. Não é trocar de igreja, pode ir para qualquer igreja, pode ir para a nossa sede no Rio de Janeiro, pode ir para qualquer lugar do mundo. Não adianta. Se a pessoa não muda a sua atitude, se ela não se prepara, meu irmão, se eu recebo a mesma palavra que você recebe, e as bênçãos se manifestam na minha vida, tem que se manifestar na sua. A diferença está nas atitudes. Quem está compreendendo? A nossa atitude pessoal é responsável direta pelo nosso sucesso ou fracasso. Sabe que a nossa atitude pessoal, a nossa atitude, o que nós fazemos, é responsável diretamente para o nosso sucesso ou nosso fracasso. Eu não posso pôr a culpa na igreja, eu não posso pôr a culpa em Deus, eu não posso pôr a culpa no pastor, eu não posso pôr a culpa no irmão que está do meu lado, eu não posso pôr a culpa na minha família, eu não posso culpar ninguém. Olha, entenda, não vai ficar chateado comigo. Mas se as coisas não estão acontecendo em sua vida, a culpa é sua. Porque a palavra tem vindo desse altar para a sua vida. Se você não tem conseguido se livrar de fantasmas, se você não tem conseguido ter uma mudança de vida, está na hora de mudar a sua atitude. Quem está compreendendo? Porque, amados, se a palavra tem vindo do altar, se a palavra não é boa, toda a igreja vai estar em pedaços. Agora, se a palavra tem surtido efeito na vida da grande maioria, de 99% da igreja, algumas pessoas não o têm recebido, não têm visto nada mudar. Pastor, há anos a minha vida está na mesma. Amado, amada do Senhor, a nossa atitude pessoal é responsável direta pelo nosso sucesso ou, digo, o meu sucesso ou o meu fracasso é causado pelas minhas atitudes. É causado pelas nossas atitudes. Porque senão, nós vamos culpar quem? A Deus?
A culpa é de Deus, porque Deus não me ama. A culpa é de Deus, a palavra tem chegado a você. O que você tem feito com a palavra que você recebe? Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Eu amo muito a igreja. Vocês sabem do amor que eu tenho por sua vida, por esta obra. Agora, se nós não nos abrirmos para aquilo que Deus nos ensina, você vem à igreja, Deus ensina, e você torce o nariz, zombar no grego, mukterizo, torcer o nariz para o que Deus diz, é uma atitude errada. Não vai dar certo. As coisas não vão acontecer. Então, não adianta nós vivermos na base da desculpa. Isto aqui não é uma igreja para você continuar vivendo a mesma vidinha de sempre. Aqui é de glória em glória. Meu irmão, aqui Deus nos ensina a tomar posse daquilo que já está preparado. Diga, eu recebo. Diga, eu vou tomar posse de tudo que já está preparado. Olha, eu como pastor, vou dizer uma coisa para você. Eu como pastor, eu falo isso diante de Deus. Coloco a minha família à disposição de Deus se eu estou mentindo. Eu falo isso de todo o meu coração. Eu como pastor, a minha maior satisfação, a minha maior alegria nesta vida é dar um testemunho de um irmão que recebeu uma vitória. Se tem algo que deixa o meu coração alegre, sabe, fervendo, eu saí daqui quarta-feira feliz da vida. Quem não esteve aqui talvez não saiba. A Jorge já trouxe um testemunho do Fernandinho. O Fernandinho tinha um problema de dicção, de voz, ia ter que passar por fonoaudiólogo, ia ter que fazer tratamento. Ele tinha um problema na língua. E ele ele falava igual Cebolinha, não falava o R. E ela disse, olha, numa reunião de oração, acabou o culto, ele foi curado, começou a falar o R. E eu daqui disse, Fernandinho, então fala Brasil. Ele gritou lá, Brasil! Isso eu me arrepiei inteiro. Eu saí daqui de noite e falei, meu Deus, mas como é que... Só Deus para explicar. Sabe que isso alegra o meu coração. Quando as pessoas me ligam, pastor, comprei um carro. Pastor, estou comprando a minha casa. Pastor, olha, Deus está restaurando o meu casamento. Aquela situação, a cura. Isso enche o meu coração de alegria. Amados, isso é sinal de que nós estamos no caminho certo, que a palavra desta igreja tem surtido efeito na sua vida. Isso alegra o meu coração. Não há ninguém mais alegre e mais feliz com a vitória desta igreja do que eu. Porque eu sei que é resultado do amor, da graça e misericórdia de Deus em nossas vidas. Agora, se não tem acontecido na vida de alguns, ou se algumas coisas não têm fluído, você tem que fazer a oração que o salmista fez. Salmo 7, versículo 8. Isso aqui é para quem crê. Isso aqui é para quem quer uma vida nova com Deus, uma nova dimensão espiritual. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há. O que o salmista falou para Deus? Para fazer esta oração tem que ter peito. Chegar para Deus e dizer assim, Senhor, julga-me, Senhor, conforme a minha retidão. Senhor, entre outras palavras, manifesta as bênçãos na minha vida, segundo a minha retidão. Senhor, manifesta as bênçãos na minha vida, segundo a integridade que há em mim. Eu tenho coragem de falar isso para Deus, para que Deus me julgue conforme a minha retidão, para que Ele abençoe a minha família, segundo a retidão e a integridade que Ele encontrar na minha vida. Eu não tenho receio de fazer esta oração e dizer a Deus, Senhor, se não houver integridade na minha vida, não abençoe, não manifeste bênção na minha vida e na vida da minha família. Se o Senhor achar no meu coração algo impuro, algo que desmereça a tua graça, que seja contrário à sua retidão, não precisa manifestar as suas bênçãos sobre a minha vida. Isso aqui é o que o salmista está dizendo. Esta é a oração que eu e você temos que fazer, porque é fácil, amados, entendam com amor o que eu estou dizendo, é fácil transferirmos o problema, porque não acontece, porque a culpa é disso, será que é a palavra, será que é o ministério, será que é isso, será que é aquilo? Julga-me, Senhor, segundo a retidão e a integridade que há em mim. Foi o que o salmista fez. Ele disse, Senhor, é o seguinte, se não houver integridade, se não houver retidão, não precisa dar nada, não precisa fazer nada, porque eu sei que a culpa é minha. Esta é a oração que nós temos que fazer. Será que nós estamos ofertando tudo que nós temos que ofertar para Deus? Será que nós estamos rendendo tudo que nós podemos render? Será que nós estamos amando tudo que nós podemos amar? Será que nós estamos nos doando tudo que nós podemos nos doar?
Será que nós nos entregamos com tudo que nós podemos nos entregar? Julga-me, Deus. Julga-me. Julga-me segundo a minha retidão, segundo a integridade que é em mim. Julga-me. Senhor, antes de manifestar a bênção na minha vida, julga se eu tenho feito tudo o que eu poderia fazer por tua obra e pelo teu reino. Julga-me se a minha vida tem sido a expressão da graça para as pessoas que me norteiam. Julga-me, Senhor, que quando alguém olhar para a minha vida, se eu não estou transmitindo a graça como tem que ser vivida, se a graça não reflete, se a minha vida não reflete a graça, que nada aconteça. Essa tem que ser a nossa oração. Essa tem que ser a nossa oração com Deus. Amados, não é para você ficar com medo, calado, assustado, assustada, mas é para você pensar e dizer, se é necessário mudar, eu vou mudar as minhas atitudes. Se eu não tenho transmitido a graça de Deus, eu vou começar a transmitir. Porque Deus julga, ainda que você não peça, ainda que você não solicite, Deus julga segundo a retidão e a integridade que Ele vê em você. Meu irmão, não podemos esconder nada de Deus. Porque quando a porta se fecha, se fecha. Às vezes eu me coloco em brecha, em oração, e eu começo a orar, e eu começo a clamar, e eu começo a orar. Aí de vez em quando Deus me fala, não ore, não ore. Levanta do chão, pare de orar por isso. Eu disse, mas Senhor, a pessoa precisa do milagre, aquela pessoa precisa de um milagre, Deus, eu vou ver o milagre. Não ore. Eu disse, mas por que, Senhor? Porque Deus julga segundo a retidão e a integridade que Ele encontra em cada pessoa. Não é a minha oração que vai mudar Deus. É a tua integridade e a tua retidão que vai abrir as portas para você. Meu irmão, nós estamos aqui para mudança de vida. Nós estamos aqui não para brincar de igreja. Isso aqui não é um lugar para brincar. Isso aqui não é um lugar, eu vou lá, passo um dia, vou, não vou. Isso aqui é um lugar para os puros, para os íntegros, para os retos, verem o agir e o manifestar da graça de Deus em sua vida. Isto é a graça genuína. A graça genuína, a graça que é o favor imerecido, não é por obras, mas é um ato de fidelidade contínua a Deus. É uma lei espiritual que está acima da graça. É uma lei imutável da sementeira e da ceifa. Enquanto durar a terra, disse o Senhor, não deixará de haver sementeira e ceifa, verão e inverno, dia e noite. Não deixará de haver. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. É a lei da sementeira e da ceifa. É a lei que conduz e faz a graça de Deus viver por nós. Isto aqui é incondicional. Mateus 7,17. Assim toda árvore boa produz bons. Isso aqui é uma lei espiritual, amado. Árvore boa produz bom fruto. Porém, a árvore má produz frutos. A árvore boa não pode dar fruto mau, a árvore má não pode dar fruto bom. Então, a minha vida e a sua vida na igreja tem que dar frutos. Agora, como é que eu vou dar frutos se a minha atitude nega o que eu aprendo em graça? Como eu vou dar frutos se a minha atitude não reflete, não faz a graça de Deus viver por mim? Olha a definição de atitude. Põe para mim, definição de atitude. Atitude é postura. Você tem que mudar a sua postura. Algumas pessoas precisam mudar a postura frente à vida, frente à sociedade, frente à família, frente ao reino de Deus, frente à obra de Deus, frente a Deus. Tem que mudar a postura. Quem está entendendo? Você não pode ter medo do que eu estou lhe dizendo. Isso aqui é para quem quer fazer a graça de Deus viver por ele, por ela. O modo de proceder. Meu irmão, tem que mudar o modo de proceder. Tem coisas que nós não podemos mais proceder como nós procedíamos, com todo respeito. Pastor, eu não estou gostando do que o irmão está falando, eu vou sair daqui, vou tocar minha vida, eu vou fazer o que eu quero da vida. Meu irmão, minha irmã, isso é um direito seu. Agora, não pense que isso vai mudar a sua vida. Pastor, não tem só Cristo vive na cidade, tem igreja muito melhor. Meu irmão, eu não discordo de você, pode ser que tenha, para mim não. Para mim, para minha família, a melhor é essa. Eu não acho que tenha melhor do que essa. Para mim, a melhor igreja é essa. Eu me sinto bem aqui, a igreja que eu amo, aqui eu me sinto bem.
Aqui Deus fala comigo. Para mim, a melhor igreja da cidade é essa. Agora, talvez para você, não, para mim não é. Eu vou para tal igreja, eu vou. Olha, quem sai da igreja não vira meu inimigo. Quem sai da igreja vira meu inimigo se quiser. Meu vira, porque eu não tenho inimigo. A pessoa sai da igreja, eu continuo cumprimentando, continuo amando, continuo respeitando, apenas não comunga mais na mesma igreja. Agora, filho é filho. Nós não brigamos, saiu da igreja é inimigo. Meu não, pelo contrário. A não ser que a pessoa se sinta. Né? Agora, meu não é. Saí da igreja, eu vou para outra igreja, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou acontecer, eu vou. Não pode ir para a igreja na lua, que está mais pertinho do céu. Se não mudar a postura, se não mudar o proceder, se não mudar o ponto de vista, a disposição interior e a maneira de enfrentar um problema, nada vai mudar. Você está entendendo? É sério ou não é sério o que Deus está falando? Então, isso depende de mim e de você. Porque Deus já fez tudo, amado. Está tudo pronto. Está tudo pronto, Ele só quer manifestar agora. Deus não pode negar-se a si mesmo. Imagine, com todo respeito, não vai ficar chateado. Mas alguém que só dá cabeçada, é infiel, não está pronto, não está preparado, e Deus começa a despejar bênção, começa a despejar bênção. Imagine como que fica. O outro vai dizer, peraí, eu vou para a igreja, eu sirvo a Deus, eu tenho retidão, eu tenho uma vida íntegra com Deus, e tem pessoas na igreja que estão vivendo, fazendo coisas terríveis que eu já vi, e aí? E Deus está abençoando, Deus está manifestando. Deus não pode, é incoerência. É incoerência. Você veja o rei Davi, enquanto ele estava ali de glória em glória, de vitória em vitória, de glória em glória, de vitória em vitória, um dia ele errou, o que Deus diz? Não, peraí, eu tiro a mão. Você pega o próprio apóstolo Paulo e diz, desaventurado homem que sou, eu tenho um corpo de humilhação, querer o bem está em mim, porém não realizá-lo. Ele entrava em atrito com ele mesmo, porque ele sabia que se ele agisse na carne, ele colheria na carne. Paulo diz, o que planta na carne colhe corrupção, colhe morte. O homem que desvendou, por intermédio de Cristo, a graça de Deus, ele dizia, de Deus não se zomba, o que o homem semear também ceifará. Ele dizia, quem planta na carne, colhe na carne. Então, há um princípio, e nós não podemos ignorar esse princípio, igreja. Que nós temos que mudar a postura, por exemplo, de plantar, a postura de proceder na nossa vida diária. Se necessário for, mude o seu ponto de vista. Se submeta ao ponto de vista de Deus. Quem está compreendendo? Quero te fazer algumas perguntas. Como você se comporta dentro da sua casa quando você enfrenta um problema? Como que você se comporta quando alguém for te confrontar com algo que você não concorda? Como você se sente quando você é confrontado por alguém que tem uma opinião diferente da sua, às vezes dentro da sua casa, às vezes um filho, às vezes um marido, às vezes uma esposa? Como você se comporta? Põe no telão, volta para mim. Põe lá no telão a frase. Põe no telão. Você, como é o seu modo de proceder? É o seu ponto de vista que vale? Como que as coisas vão? Como fica? Como que funciona? Como que é? Como fica a sua cara quando surge uma luta? Como você reage? Qual é o seu temperamento quando algo te desagrada? Você fica temperado ou você destempera? Você tem que fazer a graça de Deus viver por você. Senão, qual a diferença da lei e da graça? Qual a diferença? Porque é no momento da dificuldade, da luta, porque a Bíblia diz que nós passaremos pelo vale da sombra da morte. A Bíblia diz que nós teríamos aflições, teríamos que ter bom ânimo, porque teríamos aflições. Como é que é a nossa atitude, amados, como igreja de Cristo, quando nós enfrentamos um problema? Qual é a sua oração quando você enfrenta um problema? Qual é a sua atitude quando alguém te calunia? Qual é a sua atitude quando alguém diz que não gosta de você? Ou quando você sabe que alguém está te difamando? Qual é a sua atitude? Tomara que morra, pastor. Tomara que morra. Qual é a sua atitude quando alguém fala de você?
Qual é a sua atitude quando alguém discorda do que você diz? Qual é a sua atitude em relação a uma perda financeira? Como você lida com uma enfermidade que vem contra a sua vida? Põe para mim a frase no telão. A nossa atitude nos mantém em movimento ou nos imobiliza? A nossa atitude nos mantém em movimento ou a nossa atitude nos imobiliza? Tem muita gente imobilizada na obra de Deus. Tem muita gente que parece que estão de mãos atadas na obra de Deus. Tem muita gente que a vida não anda. Por quê? É Deus? Não, a pessoa que está impedindo Deus de agir na sua vida. Eu volto a dizer. A pessoa não pode dizer, eu estou na igreja há tantos anos, não mudou nada. Pastor, eu estou na igreja há tantos anos, não mudou nada. Meu irmão, se Deus diz, acerta, e você acerta, muda. Se Deus diz, põe em ordem a sua casa, e você põe, as coisas mudam. Se Deus diz, planta que você vai colher, se você plantar, você vai colher. Se Deus diz, é pecado, abandona, você abandona o pecado, Deus honra, você vai colher. Se Deus diz, este é o caminho, andai por ele, você anda no caminho que Deus te mandou andar, vai dar em caminhos de delícias, de vitória. Ora, não tem como errar. Agora, se eu e você ignorarmos, porque aflições todo mundo passa, viu, igreja? O salmista disse, no Salmo 119, 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Todos nós passamos por aflições, por luta. Então, tenha boas atitudes. Uma atitude errada compromete toda a sua vida. Amém? Não saia do culto hoje igual a você entrou. Se tem algo errado, acerte. Se tem alguma coisa que precisa ajustar, ajuste. Você sabe que a nossa atitude traz pessoas para a igreja ou esvazia a igreja, você sabia disso? Uma atitude minha e sua pode esvaziar a igreja. Tem pessoas que não vêm na igreja, não é porque não tem vontade, é porque conheceu um crente. Tem pessoas que não vêm na igreja, às vezes porque conheceu alguém da igreja. Diz, o quê? Quem vai lá? Aqui, fulano? Ali eu não entro nunca. Nivela todo mundo. Eu já ouvi isso. Uma pessoa já me falou isso. Falou, pastor, eu morro de vontade de ir na sua igreja, eu não vou lá por causa disso. Não faça isso, tire essa mágoa do seu coração, tira isso. Não vou. Eu não vou suportar alguém que está na carne, não conhece a Deus, tem vontade de vir, mas não vem. Quantas pessoas não saem da igreja por causa de um comportamento de um irmão? Quantas pessoas não foram embora da igreja por causa da atitude de alguém? Ah, mas está na carne, pastor, tudo bem. Mas isso não justifica a atitude de algumas pessoas. Quantas pessoas às vezes sofrem calados dentro da igreja? Porque alguém maltratou, alguém falou o que não devia, alguém ofendeu. A atitude não pode. A nossa atitude pode esvaziar uma igreja. Sabe que o inimigo ele é sujo. Sabe como o diabo age? Ele é astuto. Tem pessoas observando às vezes uma igreja. Oh, olha aquela igreja, eu tenho vontade de ir lá. Olha aquela igreja, eu ouvi falar daquela igreja. Aí o diabo é sujo. 99,9% da igreja alinhada com a vontade de Deus. Aí uma pessoa tem um procedimento errado. O diabo vai pôr aquela pessoa para ser referência e ser observada. Aí a pessoa dá mancada aqui, dá mancada ali. Eu não vou lá não. Ali é tudo farinha do mesmo saco. Não é? É assim que acontece. As pessoas nivelam. Mas a pessoa vai, alguém diz da família, a pessoa só dá mancada, xinga palavrão, fala, sabe, pessoa, um testemunho terrível. E a pessoa diz, é isso que você aprende na igreja? Ao invés da pessoa dizer assim, não, na igreja não. Na igreja eu aprendo certo. É que eu estou na carne, eu não sigo o que a igreja ensina. Se há um erro, está na minha vida, não tem nada a ver na igreja. O que a pessoa fala? É isso que você aprende na igreja? A pessoa fica calada. E quem cala consente. Então parece que é isso que a pessoa aprende na igreja. Agora, nunca aqui nós ensinamos ninguém a isso. Amada do Senhor, Jesus morreu na cruz para você ter uma nova vida. Jesus morreu na cruz para você ter uma vida em abundância, uma vida melhor, uma vida feliz. Então, tem que ter atitudes diferentes. Você tem que assumir o controle da sua mente.
Isso é uma ordem de Deus, assumir o controle da sua mente. Olha Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Olha, não se molde ao mundo, com a forma do mundo, com todo respeito. O mundo não é parâmetro para nós. Sabe, tem pessoas que a mente precisa ser renovada. O procedimento é brincadeirinha. Não, lá no trabalho todo mundo brinca, ela também brinca, sabe, pastor? As meninas vão lá de saia, eu fico brincando também. Ui, ui, ui. Ai, que coisinha fofa. Amado, alguém está olhando e está dizendo, pô, peraí. O cara vai na igreja e é assim? O cara é casado, vai na igreja e é assim? A pessoa está lá, agarra, lá no meu serviço, vou agarrar isso aqui. Todo mundo agarra. Tem uma menina lá que todo mundo agarra. Eu também eu agarro e beijo o pescoço, ela se arrepia. Ela se arrepia. Você vai se arrepiar quando você vê o resultado na sua vida, das coisas não andar, travar. Deus me livre. O único pescoço que eu quero que se arrepie quando eu encoste é o da minha esposa, nem dos meus filhos, é da minha esposa. Agora, a brincadeirinha daqui, brincadeirinha dali, e todo mundo olha e diz, igualzinho. Não vamos pro happy hour lá depois do trabalho. Eu estou no social. Todo mundo bebe ali um negocinho. Eu peço a minha sem álcool, pastor. Eu peço minha Brahma sem álcool. Eu sou abençoado. Mas sem álcool com álcool, se tá, é tudo igual. Todo respeito. Esse negócio de sem álcool com álcool, isso é tudo cerveja, é tudo do demônio. Eu estou aqui tô abrindo o coração de Deus para você entender. Porque ou você vem e segue, ou você vai patinar. Temos que ter um procedimento cristão. Cuidado com as brincadeiras no trabalho, piadinha de mau gosto, piadinha imoral. Mas todo mundo ri, o pessoal gosta. As pessoas vão olhar para você, vão rir, vão dizer, isso não é crente de verdade. No dia que a pessoa precisar de uma oração, ela não vai pedir para você. Ela vai procurar um crente de verdade para pedir. Sabe por quê? Porque ela vai dizer, essa pessoa não tem moral para orar por mim. Olha, Matos, com todo respeito, as mulheres não fiquem chateadas com o que eu vou dizer, mas a mulher não precisa de roupa sensual para chamar a atenção de homem na rua. A mulher que se presta a isso, a mulher cristã, está igual uma ímpia que não conhece a Deus. Precisa. Com todo respeito. Não, porque eu tenho um corpão, pastor, eu tenho... tudo bem, você pode ter o corpão da Gisele Bündchen, da Sheila Cardoso, a Sheila Carvalho, sei lá. Parabéns para você. Agora, não precisa... Vou me insinuar. Com todo respeito, eu sou homem. Eu escolhi para casar uma mulher decente. Uma mulher que tinha postura. Uma mulher bonita, abençoada, uma mulher de Deus. Pastor, mas não tinha umas turbinada? Um monte. Mas eu, para casar, eu sou homem. Para casar, eu escolhi uma mulher temente a Deus com moral. Mas não tinha um monte aí, turbinada e um monte. E queriam casar com você, pastor? 100% delas. Eu não entendi a risada, Samuel, da igreja. A pastora está ali atrás pulando. Hoje não sai janta em casa. Ela sabe. Eu disse, Branquinha, eu quero você porque você se cuida. Os homens da igreja, eu estou falando alguma bobagem? Não estou. Mas todo mundo... pastor, mas todo mundo gosta de olhar. Todo mundo gosta de olhar, tirar uma casquinha aí fora, gosta. Mas pôr uma aliançona no dedo, sustentar e dizer, é minha mulher para a vida inteira, não é essa que eles querem. Com todo respeito. Estou aqui abrindo o coração de Deus para você. Então tem que mudar a postura. Não precisa disso. Tem que mudar. Sabe, a mesma
situação de um homem. Não, porque eu pego um, eu pego o outro, eu passo a mão, o rodo geral, eu sou o cara. Esse cara sou eu. Bom, geralmente esse cara acaba sozinho, falido, sozinho, desdentado, barrigudo e sem ninguém. Porque o dente cai de tanto chupar chiclete, fica sozinho. O que tem de cara aí, eu sou o gostosão, eu sou pastor, eu sou o gatão da igreja. Vai, gatão, vai. Daqui a pouco lhe cai os cabelos, lhe cai os dentes, a barriga cresce. E aí, a vida passa. E a pessoa, Deus não olhou para mim, essa igreja não tem mulher, essa igreja não tem... Tem a mulher séria, que não quer um pegador, que não quer um garanhão. Concorda? As mulheres? Que mulher que quer casar com um garanhão? Que mulher que quer casar com um cara que vai... Ela virou as costas, está olhando para a amiga. Ela virou as costas, está olhando até para a própria irmã. Que mulher que vai querer um cara desse? Amados, estou aqui abrindo o coração de Deus. Atitudes. Eu quero encerrar a mensagem com o que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amados, nós temos que entender que nós não somos iguais ao mundo. Ou você é de Cristo, ou você é do mundo. Ou você segue Cristo, ou você segue o mundo. Ou você renova a sua mente, ou você vai viver com a mesma mente de sempre, sem mudança. É simples assim. Cristianismo é coisa séria. Cristianismo é para quem quer se dar bem na vida. Cristianismo é para quem quer ter mudança. Cristianismo é para quem quer ter família. Mas quem não quer ter família, cristianismo não serve. Quem não quer andar certo, correto, uma vida alinhada, cristianismo não serve. Agora, cristianismo é para quem quer ser bem-sucedido. Cristianismo é para quem quer ter família. Cristianismo é para quem quer andar com Deus. Cristianismo é para quem quer ver as bênçãos de Deus se manifestar na sua vida. Cristianismo é para quem quer viver de glória em glória, abençoado, sendo cabeça e não cauda. Cristianismo é para essas pessoas. É para você. Cristianismo é para os filhos de Deus, eleitos segundo o beneplácito da vontade de Deus. Cristianismo é para você. Não queira o que não é para você. Para você, o Senhor tem um princípios, direções estabelecidas e determinadas para você viver. Siga o que a Bíblia Sagrada nos ensina e você vai ver tudo o que Deus tem preparado se tornando manifesto em sua vida. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Diga, cristianismo é para mim. Amém? Amados, eu sou humano. Eu não sou Deus, eu sou humano. E eu sei pessoas que não põem em prática a palavra, imagine Deus. Amém? Diga, eu vou seguir a direção de Deus. Esse é sinal que você quer ser bem-sucedido. Fique de pé. Vamos orar a Deus. Dê uma salva de palmas a Deus. Aleluia. Aleluia. Você é vitorioso, meu irmão. Sabe por que Deus te trouxe para cá? Sabe por que Deus te trouxe para cá? Porque Ele sabe que aqui Ele vai fazer de você um homem e uma mulher vitorioso e vitoriosa nesta terra. Pastor, eu nunca imaginei na minha vida entrar numa igreja. E Deus te trouxe logo para essa? Ah, meu irmão. Deus tem algo bom para você.
Deus tem um plano de vitória para a sua vida. Amém? Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, Deus maravilhoso. Não queremos ser teóricos, Pai. Nós vimos Pedro, ao conhecer a graça, quando estava com os judeus, quando estava com os gentios, obrigava os gentios a viver como judeus. Pedro, quando estava com os judeus, queria viver como os gentios. Teórico. Conhecia, mas vivia na teoria. Pedro foi confrontado por Paulo. E Paulo disse: tu, sendo judeu, vive como gentio. E obriga os gentios a viverem como judeus. O Senhor nos confrontou nesta noite a não sermos teóricos, a não sermos espectadores da graça. O Senhor nos confrontou nesta noite para sermos dispenseiros da graça. O Senhor nesta noite se revelou a nós. E nós queremos, Pai, fazer um bom uso desta revelação. Pois nós não queremos te conhecer de ouvir, mas de contigo andar. Não queremos te conhecer de forma teórica e superficial, mas queremos manifestar o teu bom perfume por intermédio de nossas vidas. Não queremos apenas conhecer, mas queremos viver. Ensina-nos a viver, Senhor. Ensina-nos a viver. Senhor, eu entrego nesta noite as nossas vidas aos teus cuidados. Se alguém precisa de mudança, amanhã, eu sei que algumas pessoas vão sair daqui e vão mudar amanhã o comportamento no seu trabalho. Eu sei que algumas pessoas vão sair daqui hoje e vão mudar o comportamento em casa com a família. Eu sei que algumas pessoas precisam tomar decisões e vão tomar hoje, ao término deste culto, mudança, Senhor. Pois nós não seremos teóricos da graça. Nós viveremos a graça. Ajuda-nos, Deus, a viver em conformidade com a tua palavra. Se há alguém aqui, Pai, que ainda reluta em se render, em viver a tua graça, o meu pedido é que agora este coração seja curvado diante de ti, que seja envolto no teu amor. Se alguém aqui, Senhor, precisa pedir perdão, vai se acertar. Se alguém aqui precisa, Senhor Jesus, perdoar, vai perdoar. Nós não vamos ser teóricos, viver com o coração cheio de mágoa. Senhor, em teu nome eu te peço, se alguém reluta em perdoar, curva este coração hoje diante de ti. Nós estamos nesta noite submetidos a ti para vivermos num novo nível, em um novo patamar, em uma nova dimensão espiritual. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a mudar. Encoraja os teus filhos nesta noite a tomarem as decisões que há anos têm adiado. Eu sei que pessoas têm adiado decisões por anos, mas hoje não podemos sair daqui, Pai, sem nos comprometermos contigo
Aqueles que poderão fazer hoje o farão quando chegarem em casa. Aqueles que amanhã terão a oportunidade no trabalho. Mas é um momento de acerto. Não vamos viver como teóricos. Inclina, curva o coração dos teus filhos, da tua igreja. Não queremos uma igreja de pedintes, não queremos uma igreja de teóricos. Queremos uma igreja honesta. Um povo que diz: julga-me, Deus, segundo a integridade e retidão que há em mim. Faz isso, Pai. Faz isso. Faz isso, Paizinho querido. É o que eu te peço e te agradeço. Em teu nome. Em nome de Jesus. Peço que você diga assim: Senhor Jesus, sonda-me e me ajuda a me submeter à tua vontade, para que eu não seja teórico, mas sim um praticante da tua palavra. Diga: eu quero mudar. Eu quero ter atitudes novas, pois eu quero uma nova vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.